Graça e paz, bom dia. Chegamos ao nosso 19º dia da nossa devocional D40. O tema de hoje é cultivando a comunidade. A palavra do Senhor lá no livro de Tiago 3,18 diz assim: Vós podeis desenvolver uma comunidade saudável que viva de acordo com a vontade de Deus e desfrutar os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É possível viver em comunidade, é possível viver em unidade, simplesmente se nós respeitarmos uns aos outros. Eu vou deixar aqui nessa manhã alguns tópicos. Olha só, viver em unidade, em comunidade, exige comprometimento. Deus pode criar uma verdadeira comunhão entre nós, mas Ele processa isso através das escolhas e do compromisso que nós assumimos com Ele. Assumimos a respeito de estarmos juntos em comunidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que Ele faz a parte dele sim, que é possível, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos comprometer com esse objetivo de andarmos juntos em comunidade. Nós estamos unidos na paz por meio do Espírito Santo, sim, mas onde esse nós se refere à nossa escolha. E o Espírito Santo se refere à vontade de Deus. Se nós conseguirmos unir essas duas partes, vamos viver em comunidade, vamos estar juntos. Muitos nascem e crescem em famílias disfuncionais. Por esse motivo, nós, a Igreja de Cristo, temos um papel fundamental. Que papel é esse? Nós temos o papel de restaurar essa relação perdida por meio do amor de Cristo Jesus, do amor de estar em Cristo Jesus. Então, nós temos mais do que a oportunidade de viver em comunidade, nós temos uma missão de trazermos todas essas pessoas que tiveram ou nasceram em lares com dificuldades, ensinar a elas o que é viver em unidade, em comunidade. Viver em unidade, em comunidade, exige sinceridade. Ser verdadeiro é primordial para andarmos juntos. A verdade, ela traz uma relação de confiança. Quem se importa em falar a verdade, corrige em amor. Então, se a pessoa se importa, ela vai falar. Se a pessoa se importa, ela vai corrigir, não vai permitir que aquela pessoa ande para o despenhadeiro, para a destruição. Só que, olha só, nos dias de hoje, nos dias atuais, poucas pessoas podem contar com esse tipo de gente. Com pessoas que andem com elas comprometidas ao ponto de dizer-lhes a verdade, mesmo que isso venha trazer dor ou até mesmo venha as machucar. Deixa eu compartilhar algo aqui com você. No início do meu casamento, eu sofri muito com isso. Minha esposa, ela sempre falava os meus erros, sempre falava aquilo que eu estava fazendo de errado. E isso me levou a pensar que ela não me amasse. Olha, quando na verdade o tempo veio me mostrar que ela se importava tanto comigo, tanto com a nossa comunidade, com a nossa família que a gente estava estabelecendo e criando, que ela me falava a verdade para eu melhorar, para eu crescer. Sabe, nós como igreja precisamos fazer isso. Precisamos ter esse desejo de ajudar as pessoas a serem melhores. Essa é a nossa função. Um outro ponto é, viver em unidade, em comunidade, exige humildade. Orgulho ergue muros, cria separação. Humildade constrói ponte, restaura a unidade. Então nós precisamos viver em humildade. A Bíblia nos ensina assim: sejam todos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. O Senhor está dizendo que os orgulhosos Ele coloca e se opõe a eles. E os humildes Ele concede graça. Ser humilde é admitir suas fraquezas. Ser humilde não é ficar olhando as fraquezas dos outros e contradizendo, não. É entender como você é admitir que você também é falho e é fraco. Ser paciente com as fraquezas dos outros. É isso que é ser humilde. Humildade não é pensar menos de si próprio, é pensar menos em você mesmo. Às vezes a gente se confunde com isso e começamos a menosprezar a nós mesmos, a nos diminuir. Isso não é humildade. Você, na realidade, é aquilo que Deus disse que você é, o que a Bíblia diz que você é. Você é povo, é nação santa, é povo adquirido de Deus. Você é especial. Você só precisa aprender a pensar mais nos outros e não menos de você. Isso é ser humilde. Deixa eu compartilhar mais um tópico aqui. Viver em unidade existe cortesia, amabilidade. Devemos ser respeitosos quando nos deparamos com pessoas diferentes de nós. Precisamos suportar elas em amor. Devemos ser pacientes com as pessoas que nos irritam. Você vai me falar que é difícil? Ah, eu sei. Mas nós precisamos aprender isso. Em toda comunidade, em todo grupo, tem pelo menos uma pessoa difícil de se lidar. E olha, posso te dizer que hoje em dia há até mesmo mais de uma. E nós precisamos amar a elas. Nós precisamos entender as limitações que elas têm, ao invés de simplesmente estabelecer o nosso julgamento. Devemos buscar entender e ajudar, pois normalmente essas pessoas estão refletindo a sua carência emocional, a sua insegurança em se relacionar com outras pessoas, e até porque elas têm pouca habilidade em se relacionar socialmente. Precisamos ajudar a elas romperem, lembra, de ser ponte, romper essas dificuldades. Essas pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de nós, precisa da igreja, precisa de você. Um outro tópico é: viver em unidade exige sigilo. Toda relação tende a ser estabelecida em um ambiente de segurança, acolhimento e carinho. Sabe, é impossível você viver em comunidade se a pessoa não confiar. Se não houver um ambiente de confiança, um ambiente de segurança. Viver em unidade exige também constância. Não adianta você falar, eu quero viver em unidade, em comunidade, e você não tem relacionamento, você não se faz presente. Relacionamento exige tempo e dedicação. Exige a sua decisão de estar unido, de estar próximo. Somente dessa maneira conseguiremos cumprir o nosso papel em Cristo, cultivando relacionamento e unidade, vivendo em comunidade. Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe o seu dia.